Boa noite, né? Boa tarde, né? Gente, vamos de novo, né, nessas aulas gravadas. Vamos, como eu disse para vocês, vamos fazer uma revisão agora, tá? Dos transtornos mentais. E aí, no outro, eu vou gravar para vocês explicando como é que vai ser o nosso trabalho, tá? Essa é a nossa penúltima aula, será a nossa penúltima aula. O nosso último será na quarta-feira, onde eu vou colocar o trabalho, tá? Para vocês me entregarem. Aí vai dar continuidade às outras disciplinas, tá? Que depois a gente vai colocar nos grupos, ok? Vamos, como a gente fez as aulas do Rômulo Passos, né? A gente vai dar continuidade, mas para fazer a revisão dos transtornos, tá certo? Então, e também lembrando que, como eu disse a vocês, tá? Não se detenham só a esses transtornos. O nosso tempo é um pouco corrido, mas vocês, né, não devem se deter só a esses transtornos. A gente tem outros, então não fiquem só nesses que a gente falou aqui, tá certo? Para só recapitular, né, a gente explicou o que era, comentamos, né, nas aulas, o que seriam os transtornos mentais, né? Tem outras classificações, então podem ser classificados como doenças mentais, transtornos psiquiátricos, psíquicos, entre outras nomenclaturas. Então, toda vida que eu ouvir falar de transtorno mental, a gente vai, né, tá associando às doenças mentais, aos transtornos psiquiátricos, tá? E o que são os transtornos mentais, né? São anormalidades, sofrimento, né, que a pessoa, o paciente, vem a sentir, ou comprometimento de ordem psicológica, mental ou cognitiva. Também falamos que tem alguns transtornos mentais que envolvem só a parte psicológica, outros não, já vão envolver a nossa parte mental e outros já vão envolver a nossa atividade cognitiva, né? O nosso entendimento, o nosso falar, né? Então, o transtorno mental, ele impacta muito grande, tem um impacto muito grande na vida do paciente, né? Porque ele vai causar algum tipo de desconforto. Então, quem sofre desses transtornos, ele tem, né? Esse paciente desenvolve algum tipo de desconforto, ou emocional, ou algum desconforto social, ou algum distúrbio de conduta, enfraquecimento de memória e alguns outros sintomas que a gente falou, né, e vai falar mais na frente. Então, no Brasil, tá, cerca de 20% da população sofre com algum transtorno, né, em algum momento da vida. Então, é a segunda causa dos atendimentos de urgência, né? Então, é algo muito recorrente, também falamos bastante disso. Comentamos que nesse período, né, de pandemia aumentou o índice, né, de pessoas com transtornos mentais. Então, assim, é algo que a gente tem que ter em mente que é algo sério, né, e que precisa de um acompanhamento. Dentre os principais transtornos, a gente vai falar do transtorno da ansiedade generalizada, né, que é a ansiedade é uma reação normal do ser humano diante de situações que podem provocar medo, dúvida ou expectativa. Só que quando esse sentimento, quando essa ansiedade, ela começa a interferir no nosso cotidiano, ela começa a interferir nas nossas atividades diárias, a gente já tem que ficar preocupado, né? Então, a gente tem que ver que quando passa por ser algo que não tá legal, tá me incomodando, né? Seriamente, está sendo algo que está mexendo com o meu sono, está mexendo com a minha rotina do dia a dia. Quando passa a interferir, é algo que a gente tem que, né, tem que se preocupar. Então, o principal sintoma,
da TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizado, é a preocupação excessiva ou a expectativa apreensiva. Então, a pessoa, ela começa a buscar preocupação intensificadamente, tudo de forma muito intensa. É uma doença comum, tá? Acomete muitas condições de saúde mental, não se sabe ao certo o que causa esse distúrbio, tá? Então, acredita-se que o transtorno da ansiedade generalizada esteja diretamente relacionado a alguns neurotransmissores, que também falamos, né? A serotonina, a dopamina e norepinefrina. Outra crença é que um conjunto de fatores pode estar envolvido nas razões pelas quais o indivíduo possa vir a apresentar a doença. São fatores genéticos e fatores externos, como o estresse, a qualidade de vida da pessoa, tudo isso acaba interferindo. Então, pessoas que desenvolvem, né, que evoluem para uma TAG, ela pode ter um pico muito alto de estresse, ela pode ter uma vida muito corrida, e aquilo ali fez com que ela desenvolvesse esse transtorno. Então, algumas condições físicas também podem estar associadas à ansiedade, que são a doença do refluxo gastroesofágico, doenças cardíacas, hipotireoidismo e o hipertireoidismo, a menopausa, tá? Então, alguns fatores podem aumentar o risco da TAG, como o gênero, trauma de infância, então pessoas que tiveram algum trauma no decorrer da infância, essas pessoas ela têm uma predisposição maior a desenvolver a TAG. Doenças concomitantes, personalidade, genética, abuso de substâncias, tá? O principal sintoma é a presença permanente de preocupação ou tensão, mesmo quando não tem motivo algum. Então, ela acaba, quem é diagnosticado com TAG, ela transfere uma preocupação. Hoje eu estou preocupada com a minha mãe, estou dando um exemplo. E aí, pronto, a preocupação. Amanhã eu já busco outra preocupação. Amanhã eu vou ficar preocupada excessivamente com o trabalho, né? Então, algo que vai ter várias origens. Lembrando que todo mundo tem esse tipo de preocupação, todo mundo tem esse tipo de ansiedade, só que quando passa a ser de forma excessiva, de forma exacerbada, é onde a gente, né, onde é diagnosticada, onde o especialista vai diagnosticar como TAG, certo? Mesmo quando as pessoas com esse transtorno têm consciência de suas preocupações, os medos são mais fortes do que o necessário. Elas ainda têm dificuldade para controlar essas reações. Alguns outros sintomas: dificuldade de concentração, a pessoa vai ter fadiga, irritabilidade, problemas para adormecer ou para permanecer dormindo, inquietação, geralmente fico muito assustado com facilidade. Além das preocupações e ansiedade, diversos sintomas físicos também podem se manifestar: tensão muscular, cefaleia, problema no estômago, diarreia. Então, tudo isso pode ser um dos sintomas da TAG, tá? O objetivo do tratamento é que a pessoa possa agir normalmente na vida cotidiana, né? Para tentar limitar as suas preocupações, tentar amenizar as preocupações. Então, tem uma combinação. O melhor é quando é feita uma combinação da terapia medicamentosa com a terapia cognitiva comportamental. Então, funciona melhor quando essas técnicas são utilizadas juntas, tá certo? Então, para não ficar os vídeos muito grandes, eu vou fazer por partes, tá? Aqui a gente fez a TAG, aí no próximo eu vou falar da síndrome do pânico, no próximo, tá? Para não ficar muito extenso e a gente conseguir colocar ele, né, bonitinho, sem ter muito problema, tá certo? Já já a gente volta.